Olá pessoal, eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Como é que vocês estão? Em mais uma live aqui que a gente vai fazer, e nessa live especialmente é a segunda madrugada de observação da chuva de meteoros Lirídeas de 2019. A gente teve a primeira madrugada e já ressalto aqui que por dois fatores assim relevantes, não fez logo a live no domingo. Uma por conta assim de uma provável menor audiência, né, em virtude de ser domingo, feriado, e uma segunda, um segundo destaque se deve porque na segunda madrugada é aquela onde o pico ele tem o pico dessa chuva de meteoros, né, o auge é maior, é possivelmente maior do que nessa primeira madrugada que passou. Então, aqui na transmissão dessa live da chuva de meteoros, com perguntas e respostas sobre a chuva de meteoros Lirídeas de 2019, a gente vai saber um pouco mais sobre esse fenômeno, como observar, o que é que essa chuva de meteoros tem em destaque comparadas a outras, origem e as perguntas que mais são feitas, né, como a origem, o objeto a qual ela está atrelada, para onde olhar para os céus e outras dicas e orientações para você saber como observar esse fenômeno. Bom, por falar aqui nas perguntas e possivelmente as respostas, a gente começa primeiro, o que são chuvas de meteoros? É algo bem simples assim que pode conceituar, né, e ao mesmo tempo até definir o que é uma chuva de meteoros, é que acontece quando a Terra passa por uma região da sua órbita, ou seja, o planeta, né, ele está ali percorrendo o seu caminho ao redor do Sol, fazendo a sua translação, e em um determinado momento daquela posição ali na órbita, a Terra atravessa um rastro de detritos, de matéria, deixados geralmente por um cometa. E esse rastro de matéria podem ser gases, poeira, normalmente, geralmente são poeiras, fragmentos pequenos que a Terra, ao atravessar essa faixa de detritos deixada por esse cometa, ela atravessa esse rastro e aí é que acontece a chuva de meteoros. Esse material deixado pelo cometa, geralmente por cometas, ele se desprende desse objeto, que normalmente o cometa, quando se aproxima do Sol, ele deixa esse rastro numa órbita, como se fosse uma órbita parecida, assim como o cometa. Eu digo parecida porque normalmente não quer dizer necessariamente que a Terra vai cruzar a órbita daquele cometa que passou há pouco tempo ou há muito tempo atrás. Então, essa daí é uma das principais dúvidas, o que são chuva de meteoros. Lembrando que meteoro é todo o fenômeno que acontece na atmosfera, daí até a palavra meteorologia, né, o estudo do que acontece na atmosfera, e aí os meteoros é, fazem parte daquilo que a gente também pode ver como fenômeno na nossa atmosfera. E eles são objetos relativamente pequenos, que vêm numa velocidade muito grande, e os meteoros eles normalmente nas chuvas de meteoro, ele se pulveriza. Ele realmente ele vira pó. Aquele objeto muito pequeno. São objetos tão pequenos que podem ser do tamanho de um polegar, mas que a diferença pode ter outros maiores, mas não excedendo tamanhos como esse, ou até de um punho fechado, mas que ele pode rapidamente pulverizar devido à grande velocidade em que ele adentra a atmosfera. Esses maiores não quer dizer necessariamente que pode ser de chuva de meteoros. É, quando eu falo que tem, pode ter alguns do tamanho de um punho, não quer dizer porque ele é maior que ele vai resistir e passar a atmosfera. Ele pode rapidamente se pulverizar e pode ser que ele seja visto como fireball, ou seja, bolas de fogo, né, associadas à chuva de meteoros. Não quer dizer que todo fireball, toda bola de fogo vista no céu é associada a uma chuva de meteoros. E de um tamanho minúsculo, como uma partícula, ou do tamanho de um dedo, ou o tamanho de um punho fechado,
O que é mais interessante nesses meteoros é a velocidade. Eles vêm com uma velocidade incrível e normalmente eles se pulverizam lá mesmo na atmosfera e não oferece risco de possivelmente cair na superfície terrestre. E se caso aconteça, não sendo meteoros de uma chuva de meteoros, aí no caso é um meteorito, pode estar associado a um fenômeno que coincidentemente aconteceu na ocasião de uma chuva de meteoros. Bom, e aqui na sequência tem uma outra pergunta bem interessante, é que quando será, quando acontecerá a chuva de meteoros Lyridias de 2019? Eu falei há pouco que tivemos duas madrugadas. A primeira madrugada foi do domingo para hoje, segunda, data aqui da transmissão da live, mas também vai ter da madrugada dessa segunda, perdão, da noite desta segunda para a madrugada desta terça. Bem, a chuva de meteoros Lyridias de 2019 ela vai ocorrer da noite do domingo, como passou, 21 de abril, para a madrugada da segunda. Vai atravessar ali toda a madrugada da segunda, 22 de abril de 2019. E também da noite da segunda, hoje, 22 de abril, para a madrugada da terça, 23 de abril de 2019. Aí você pode perguntar, sim, mas a primeira madrugada já passou, tem alguma relevância? Tem, para que você saiba a questão do período semelhante como hoje, ou seja, é do final da noite para atravessar toda a madrugada do dia seguinte. Então, se começou no final da noite do domingo e o fenômeno durou por toda a madrugada da segunda, o mesmo vai acontecer hoje, do final da noite desta segunda, 22 de abril, e passar por toda a madrugada da terça, 23 de abril de 2019. Aí vem uma outra pergunta muito também feita nas redes sociais e também que o pessoal nos envia, é sobre onde será visível a chuva de meteoros Lyridias 2019 no Brasil. Eu poderia falar também no planeta, mas vamos restringir a nosso país. E a chuva de meteoros Lyridias, ela pode ser visível de todo o país. Porém, a constelação de Lira, que dá origem aos meteoros da chuva de meteoros Lyridias, ela é, digamos, melhor visível para as regiões norte e nordeste do Brasil. Mas isso não quer dizer que vai impedir de você, de outras regiões do país, também observar essa chuva de meteoros. Lira é a constelação que dá origem à chuva de meteoros Lyridias. É, é da onde parecem surgir aqueles meteoros correspondentes a esse fenômeno, a essa chuva de meteoros. Então, embora a constelação de Lira seja melhor observada das regiões norte e nordeste do país, por se encontrar mais alta no céu, isso é uma verdade. Lira é uma constelação que fica melhor visível e mais alta no céu conforme você se aproxima do Equador ou já para o hemisfério norte, e ainda assim, mesmo que você seja de outras regiões mais ao sul, é possível vê-la. Aí fica uma dica que, para quem é de outras regiões, sul, sudeste, centro-oeste, o importante é você ver no horário da madrugada, porque essa constelação de Lira vai estar mais alta no céu. Mas eu vou mostrar a posição dela e outras perguntas que envolvem para onde olhar e qual a constelação você vai procurar ver. Bem, na sequência qual é a origem da chuva de meteoros Lyridias? As chuvas de meteoros, como falei há pouco, elas estão associadas geralmente a cometas. Pelo menos duas das principais chuvas de meteoros que acontecem no ano, elas estão associadas a asteroides. São as quadrantídeas, que normalmente não dá para ver daqui porque ela é melhor vista do hemisfério norte, e as geminídeas, que é melhor visível no período do meio do mês de dezembro. A gente teve há pouco, aí no final de dezembro de 2018, uma boa observação até das geminídeas. Então,
Tanto as quadrantídeas como as geminídeas são chuvas de meteoros que estão associadas a asteroides ou objetos com semelhança entre cometa e asteroide. Isso aí são ainda objetos de estudos para melhor apurar o que são esses objetos. Mas não é o caso. No caso aqui, geralmente, tanto das Lirídeas como a maioria das chuvas de meteoros que acontecem no ano, em destaque, são provocadas, são geradas, têm seu corpo parental de origem cometária, ou seja, vem de cometas, rastros deixados por cometas, detritos deixados por cometa que no passado deixou aquele rastro, a Terra vem e passa ano a ano naquela região e ali acontece a chuva de meteoros. Então é o que acontece tanto com a chuva de meteoros Lirídeas como a maioria das outras durante o ano. E elas são originárias, né? As Lirídeas são originárias do cometa Thatcher. Tem aí a nomenclatura. Esse cometa tem um período orbital de 415 anos, então é significativamente moderado, né? Aí, e a última vez que ocorreu o periélio, ou seja, quando ele esteve mais próximo do Sol, foi em 1861. Naquele ano foi produzida uma forte e intensa chuva de meteoros. A próxima aparição do cometa, né, no caso o periélio dele, vai se dar daqui a muito tempo, em 2276. E aqui tem uma animação em que a gente tem uma noção meio que lento, né, mas dá para perceber que a Terra se desloca brevemente em sentido a essa faixa de detritos, né, que vem de cima para baixo aí, e a Terra, quando atravessa esses fragmentos deixados por um cometa, é aí então que acontece a chuva de meteoros. São essas partículas que se chocam na nossa atmosfera, ou seja, é o planeta que vem de encontro a essa faixa de detritos que geralmente foi deixada por um cometa. Lembrando que podem ser objetos pequenos, né? Partículas, quando a gente diz partículas é algo muito pequeno, pode ter ali do tamanho de um dedo, pode ser do tamanho de uma mão fechada, mas que ele fragmenta. Esses maiores, como eu falei há pouco, eles podem caracterizar como fireballs. Pode ser desse tamanho, de uma mão fechada, pode ser até mesmo do tamanho de um dedo, mas a questão é a velocidade com que eles vêm e se comportam na atmosfera, de maneira que a gente veja ele brilhar muito intensamente. Esse aí no caso são os fireballs. Nos demais a gente vê como aquele traço característico que algumas pessoas chamam de estrela cadente, mas é no caso um meteoro, é um fragmento ali que se deslocou na atmosfera com alta velocidade e aí provocou aquele brilho oriundo do gás que ioniza na frente do objeto, na frente desse meteoro. Ou seja, o gás ele aquece a alta temperatura, provoca aquela luminosidade e aí a gente vê aquele fenômeno. Não é devido à fricção ou atrito, como a gente muitas vezes vê. Não pelo lado da astrofísica, mas isso é um conceito aí que é importante saber a área, né, que a gente às vezes tem que, não, mesmo que a gente não seja dessa área, mas é importante a gente procurar saber esses detalhes para que a gente não tenha essa leve confusão, né, associar que seja atrito ou algo do tipo. Então aqui é a movimentação, o planeta Terra rotacionando, também se deslocando na sua órbita, a translação desse tracinho azul, e aí ela está recebendo as partículas na atmosfera proveniente de uma chuva de meteoros. E aí nessa outra pergunta é quais são os horários de observação da chuva de meteoros Lirídeos? Essa é uma pergunta bem recorrente porque a gente precisa ter uma ideia de horário para onde observar no céu. É o que eu vou mostrar, tanto a faixa, o período, né, de horário, e posteriormente vou mostrar para onde olhar. Mas quanto a horário, eu vou separar a resposta em duas partes. Uma
é o geral, que pode se aplicar para o país todo, mas especialmente para as regiões norte e nordeste, no caso das chuvas de meteoros lirídeos, que seria: o primeiro parágrafo se refere à primeira madrugada, que já passou, aí eu vou enfatizar aqui sobre a madrugada essa agora. Então, será da noite, a partir das 23 horas da noite da segunda, hoje, 22 de abril, passar por toda a madrugada até o amanhecer da terça, 23 de abril de 2019, isso no horário de Brasília. Esse é o melhor horário, digamos, para quem é do Norte-Nordeste, em virtude da posição que a constelação já nasce, a partir de 23 horas já está um pouco razoavelmente elevada em relação ao horizonte leste, sentido onde o Sol nasce, e aí depois ela vai atravessar todo o céu. As demais regiões, centro-oeste, sul e sudeste, necessariamente vão ter que olhar para o céu durante o período da madrugada. Então, você já pode tentar a partir da meia-noite, 1 hora da manhã, para tentar observar essa chuva de meteoros. Então, o horário mais recomendado, desculpe, é a partir das 1 hora, 2 horas da madrugada para as regiões centro-oeste, sul e sudeste do país. Então veja que esse horário aí é mais abrangente. Eu posso ser da região sul, sudeste, centro-oeste e começar a observar a partir das 23 horas? Sim, você pode. Agora a constelação de Lira vai estar praticamente na linha do horizonte. Então vai ficar muito difícil você acompanhar o fenômeno com a constelação. Começar a acompanhar o fenômeno quando a constelação está muito baixa, né? Praticamente na linha do horizonte vai ficar bem difícil de você começar a ver alguma coisa. Já para o norte e nordeste a constelação já está um pouco mais elevada. Então, para as demais regiões, eu aconselho você começar a observar a chuva de meteoros Lirídeos de 2019 a partir das 1 ou 2 horas da madrugada, porque a constelação já vai estar razoavelmente alta, bem visível por uma estrela peculiar que eu vou mostrar aqui já já, e o céu ao redor vai ficar mais amplo para que você consiga observar e ver os possíveis meteoros parecerem partir daquela região do céu que a gente chama de radiante. Então aqui na sequência é justamente sobre a quantidade, né? Qual a quantidade estimada de meteoros por hora que poderei ver durante a chuva de meteoros Lirídeas de 2019? Bem, essa quantidade ela pode variar por vários motivos. Ela é um valor médio e vai depender do luar, ou seja, se a lua vai interferir no céu ou não. Vai depender também do local que você estará a observar, se é um local com céu escuro, porque escuro essa contagem média pode aumentar. Também tem a influência da quantidade de meteoros que a própria chuva de meteoros pode proporcionar. Outras chuvas são de maior quantidade, outras de menor quantidade. E a poluição luminosa. Então tem um céu escuro, você tem que ter o céu escuro para observar justamente na ausência da poluição luminosa, porque se tiver influência da luz urbana, com certeza você vai ver menos estrelas, menos meteoros e menos do céu. Então fica bem complicado aí. Falei há pouco do luar porque justamente a claridade que determinadas fases da Lua, que a Lua pode estar em determinadas fases, pode influenciar muito como você vai ver uma chuva de meteoros, ao ponto de você se frustrar muito e ver muito pouco ou quase nenhum meteoro. Passar uma madrugada em claro e não ver um sequer. Isso aí também é um fator significativo. Mas quanto à quantidade média estimada, a gente tem aqui aproximadamente
18 meteoros por hora. Como é médio, já está dizendo, não quer dizer que todo horário, a cada hora, você vai ver exatamente 18 meteoros. Pode ver menos, pode ver mais do que esse número, ou até, como alguns casos, nenhum. Ou também pode ver dezenas. Isso aí vai depender muito desses fatores que eu falei agora, do luar, da ausência da poluição luminosa e do céu também limpo, né, sem nuvens também, que isso aí também vai proporcionar uma ampla visão do céu para que você veja mais possíveis meteoros. Então a chuva de meteoros Lyrides ela é a primeira das mais intensas chuvas de meteoros, porque ela já oferece um número até significativo de 18 meteoros por hora. E aí na sequência, como encontrar a chuva de meteoros Lyrides de 2019? Isso aí é uma pergunta que também é muito recorrente, porque as pessoas querem saber exatamente para onde olhar para o céu e encontrar a constelação de Lira, né, que é essa que dá nome ao fenômeno, e também para onde você precisa olhar, não dever olhar. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que é o seguinte: o radiante da chuva de meteoros Lirídeos se encontra na constelação de Lira, que o ponto ali que vai partir os meteoros fica próximo da estrela Vega, que é a alfa mais brilhante da constelação de Lira. Ela é uma constelação facilmente visível no céu, ela está um pouco deslocada para o hemisfério celeste norte, então é justamente por isso que privilegia quem é do norte e nordeste, mas dá para ver pelo Brasil inteiro. E a Vega seria a estrela de referência para você ficar com a cabeça direcionada para aquele local no céu. Não quer dizer que exatamente você deve ficar olhando só para a estrela. Não. Porque se você fica exatamente olhando ali, é justamente vai perder o melhor da observação. Porque os meteoros vão parecer partir. Então, se você tem aqui o centro, aqui como tem aqui o centro da câmera, então, se você olhar para a estrela Vega, os meteoros vão parecer sair desse ponto, como se fosse raios. Né? Daí o nome radiante, radiam daquele ponto no céu. Então é por isso que as chuvas de meteoros elas são muito boas, porque não precisa de instrumentação, nem um telescópio, binóculo, luneta, um refletor ou algo assim. É a visão olho nu a mais ampla possível, porque nessa visão ampla é que você vai ver os objetos, os meteoros, parecerem partir daquele ponto no céu. Então não fique preocupado de deveria olhar exatamente para a estrela Vega para poder encontrar meteoros. Ela é uma referência para onde olhar para o céu. Claro, para que você não olhe para o sul, para o oeste ou para o norte do céu. Ela vai ficar ali um pouco à esquerda do leste, que é o sentido onde o Sol nasce, e aí você vai facilmente encontrar a estrela Vega a partir daquele horário, das 23 horas da noite de hoje, segunda, e por toda a madrugada da terça, 23 de abril. Bom, e aqui na sequência, além da identificação da constelação de Lira, tem também como olhar, né? Para onde olhar. Vou tirar aqui rapidinho a câmera para ficar mais visível. Então é exatamente isso que eu falei. Veja que não é tão exato o ponto de onde vai aparecer partir os meteoros na estrela Vega. É aproximado, mas ainda assim não quer dizer que é um problema. Pelo contrário, ao olhar para a estrela Vega você vai ter uma referência. E como os traços amarelos aí estão indicando, os meteoros vão parecer radiar, sair desse ponto no céu. Então, basta você olhar para o céu, identificar a constelação de Lira a partir da estrela Vega, como eu disse, que a partir das 23 horas da noite de hoje,
aí durante a meia-noite, 1 hora, 2 horas da madrugada e por toda a madrugada já da terça, você vai ver a estrela Vega se deslocando no céu e aquela área vai ser a melhor para que você fique observando, fique olhando para aquela área no céu. Caso você tenha alguma dificuldade de reconhecer esse posicionamento no céu, basta olhar para o leste, sentido onde o sol nasce, e quando for pela madrugada, um pouco mais à esquerda desse sentido onde o sol nasce. Quando for de madrugada até meio da madrugada, até próximo do amanhecer, aí você já vai estar olhando praticamente para o norte. E aí, como tem na descrição, tem máximo da chuva de meteoros Lirídeos, teve a primeira madrugada, assim como tem a segunda madrugada, que se dá hoje, a partir das 23 horas da noite da segunda, 22 de abril, até o amanhecer da terça, 23 de abril de 2019. Então não é difícil identificar, reconhecer o ponto no céu que você tem que usar como referência. E ali, de uma forma ampla, você fica apenas com a cabeça dirigida para aquela posição no céu, já vai bastar para que você veja os meteoros. Como eu falei no início, na segunda madrugada, que é de hoje para amanhã, ela proporciona uma média de meteoros mais constante. Ela oscila um pouco na primeira madrugada, que passou de domingo para segunda, e ela tem chances de oferecer uma melhor visão de meteoros nessa segunda madrugada. E lembrando, ainda há algumas perguntas para responder, mas lembrando que na descrição aqui da live e do vídeo quando ficar gravado, você pode acessar tanto o post sobre o conteúdo completo, né, sobre a chuva de meteoros Lirídeos de 2019 e saber mais informações e detalhes que eu tanto estou falando aqui, como também as explicações escritas e um convite para você acompanhar essa chuva de meteoros ao vivo em uma outra live que eu também vou participar. Bom, essa ilustração também está presente no conteúdo da descrição, que é o post do nosso site. Só basta acessar, como está aqui do lado, visite astrope.com.br e aí quando você acessa já vai ter o post em destaque, que é a chuva de meteoros Lirídeos de 2019. Bom, deixa eu ver se é ainda essa outra pergunta. Sim, como encontrar. Aqui a figura mostrei há pouco. E aqui é uma pergunta que eu adicionei, assim, não é tão questionada, né, tão enviada, é que se por acaso a Lua vai interferir na observação da chuva de meteoros Lirídeos de 2019. E, como já tem escrito aqui, em 2019, nosso satélite natural estará na fase minguante de Bose. Aquela minguante que tem aspecto de cheia, quase cheia, né? Ela já está realmente perdendo essa fração luminada de totalmente, né? Que foi agora em 19 de abril, mas ela fica ainda com aquela aparência de quase, ainda faltando um pedaço de quase cheia. E assim, né, por ela estar nessa fase de quase cheia, a Lua estará no céu por praticamente todo o período que a constelação de Lira nascer a leste e se pôr a oeste, ou seja, já desde o horário que a constelação de Lira, que é essa que é a referência para onde a gente tem que olhar para o céu, desde a hora que ela aparecer no horizonte até ela se pôr, a Lua vai estar lá no céu. Isso significa, em outras palavras, que sim, infelizmente a Lua, essa Lua gibosa minguante, né, o Lua minguante gibosa, vai interferir significativamente
nessa chuva de meteoros. Porém, não quer dizer que a gente vai abandonar o fenômeno ou a possibilidade de observar, caso você tenha essa chance de observar. Tente fazer isso, porque tanto você faz esse teste como experiência para ver se é possível você testemunhar da sua localidade meteoros mesmo com a presença da Lua, né, com o luar afetando essa melhor condição de observação, e também a experiência com outras pessoas que observem. Por que isso? Porque há relatos e há possibilidade de que mesmo com a Lua você veja meteoros. Então, a gente tem meteoros aí razoavelmente brilhantes, ou até mesmo mais brilhantes, nessa quantidade média dos 18 meteoros estimados por hora, que talvez você consiga observar. Mas o luar ele pode afetar de modo que a gente não tenha essa melhor chance de ver 18 meteoros de média para cada hora. Mas não fique frustrado ou desista da observação por esse fator. Se você tem condições de observar e tem um céu que está até limpo, estrelado, né? A gente vem aí de uma temporada de chuvas em diversas partes do país, mas tente observar e faça seu relato, né, do seu avistamento, registre para que você possa realmente evidenciar isso, né, esse registro de que você viu esse meteoro significativo. E por falar em relato, tem no post do site o link que é correspondente ao site da Exos para que você faça o relato do seu avistamento de meteoro. E aí voltando para as perguntas e respostas, realmente, de fato, a Lua vai interferir. E aí fica a última pergunta que eu reservo aqui: como acompanhar a chuva de meteoros Lirídeos de 2019? Bem, para acompanhar, eu separei aqui a imagem que posso inserir na descrição para facilitar, que é um convite para que você participe da chuva de meteoros, para a transmissão ao vivo da chuva de meteoros Lirídeos de 2019, em que eu vou participar juntamente com o canal Universo da Astronomia, com o anfitrião, parceiro, o Isaías Vidal, que a gente já faz essa parceria e destaca várias informações e também capturas ao vivo através das câmeras de monitoramento da Exos, que são distribuídas pelo país e que a gente vai poder acompanhar esse fenômeno ao vivo. Além disso, como eu citei, a gente tira dúvidas, esclarece algumas curiosidades sobre o fenômeno e outras informações bem relevantes e bem interessantes para que você fique sabendo não só sobre essa chuva de meteoros, como outras que vão acontecer durante o ano de 2019. Além de fenômenos e eventos astronômicos em destaque que ainda teremos neste ano. Bom, pessoal, de forma bem resumida, tentei sintetizar aqui o que é a chuva de meteoros Lirídeos de 2019. Peço gentilmente para que você deixe um curtir no vídeo, aqui no vídeo. Se já é inscrito, agradeço imensamente no canal. Mas se não for, se inscreva para que você possa ir nos acompanhando em outras transmissões e ative o sininho das notificações para que você seja rapidamente informado de quando tiver um vídeo publicado ou até notificado para que você saiba quando vai ter uma live, uma transmissão aqui no canal. Agradeço para quem já faz isso, interagindo, participando aqui no canal, que já assiste, especialmente os vídeos das fases da Lua, e também que visita os links do nosso site, do astrope.com.br, procurando pelos eventos astronômicos em destaque, os fenômenos também astronômicos em destaque, post das fases da Lua, os destaques do céu, como a gente está agora em abril, já caminhando para maio, e também das fases da Lua, já aguardando quais serão as datas e horas das fases da Lua de maio de 2019. Então já agradeço aqui
você que interage, participa, também participa aqui nos comentários e também que nos acompanha na transmissão ao vivo. Meu muito obrigado. Peço para que participem aí da transmissão ao vivo do canal do Universo da Astronomia com Isaías Vidal. Vou deixar também aqui na descrição para que você participe. E qualquer dúvida, deixe sua pergunta, comente, interaja e também lá na transmissão para que a gente tenha uma possível boa observação das chuvas meteóricas com capturas, né, registros dessa, desses meteoros que possivelmente vão aparecer aí durante a madrugada. A gente vai pegar desse início da noite, do final da noite de hoje, segunda, para o iníciozinho aí da madrugada de terça-feira, já 23 de abril. Meu muito obrigado. Eu sou o professor James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco. Até a próxima transmissão, até a próxima live. Tchau.